Aviação do Exército, cara, vocês me pediram pra caramba e eu tô fazendo aviação do Exército antes da infantaria. Já peço desculpa pelo cenário, peço desculpa pela barulheira que tá rolando aqui, ó. Vocês podem ver, tem alguém, uma empresa tirando um pedaço de pedra aqui. Tô na casa dos meus pais, em Paulo Lopes. E, cara, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a aviação do Exército e também sobre o curso de piloto. Primeiro lugar, velho. A aviação do Exército é escolhido de forma diferente das demais armas. Então, para você conseguir ir para a aviação do Exército, a seleção começa muito antes, porque existe um teste psicotécnico lá para você saber se você está apto ou não a trabalhar na aviação do Exército. Qual que é a função do sargento da aviação do Exército? Cara, a função dele ele é mecânico de aeronave. E sim, toda vez que a aeronave voa, ela precisa de pelo menos um mecânico de aeronave dentro da aeronave, tá? Ele auxilia ali, ele auxilia o piloto em várias coisas que são feitas dentro da aeronave. Quem for da aviação do Exército consegue explicar melhor que eu, mas na bucha é isso, sempre você vai estar voando. Então a atividade por si só já é maneira, você ganha horas de voo, essas horas de voo, se não me engano, elas acabam te remunerando ao longo do tempo, conforme os anos vão passando, você vai recebendo adicionais ali, valores, né? Então, sim, na bucha ali no final da carreira, provavelmente você vai estar ganhando um pouco mais que a maioria dos sargentos. Não muita coisa, mas vai estar um pouco mais sim. Qual que é o problema da aviação do Exército? Cara, locais para servir. É o primeiro dos problemas para a aviação do Exército. Você só tem Manaus, Rio de Janeiro, se eu não me engano, e Belo Horizonte não, cara. Como é que é? Goiânia. Lá na Brigada de Operações Especiais, lá vai ter e Rio de Janeiro não, minto. São Paulo, Taubaté, que é onde fica o CEAVEX, Goiânia e Manaus, que é onde tem BAVEX, né, Batalhões de Aviação do Exército. Então você só vai ter esses 3 locais para servir. É muito difícil você conseguir, sendo da aviação, sair da aviação e ir para outro lugar. É muito difícil você ver alguém querer também, tá? Já adianto, porque a relação de oficial e sargento é muito mais tranquila. Vem muito mais recurso para batalhões de aviação, então isso acaba refletindo às vezes no rancho ali, acaba refletindo no teu dia a dia, então é mais difícil. É muita missão, tá? Então, tipo assim, toda hora você tá se deslocando, então às vezes o cara tá em Manaus, ele já tá no Rio Grande do Sul, ele já tá em São Paulo, então você vai ficar muito tempo fora de casa sim, só que vai ficar tempo fora de casa porque você voou de um lugar pro outro, depois voou de um lugar pro outro, depois voou de um lugar pro outro, e assim você vai vivendo a sua vida, cara. Então, cara, você não liga de estar viajando muito, a aviação do Exército talvez seja um local para você ir. Vai aumentar o seu salário, vai ter um tempo ali, com dinheiro. Mas a seleção é diferente. Gabriel, mudou. Aí eu já não sei, vou falar como é na minha época. Como era feita a seleção? Como vocês sabem, na minha época, em 2017, época que eu fiz o concurso, muito antigo, não existia o teste psicológico para entrar na ESA. Se eu não me engano, agora existe esse teste psicológico. E daí, quem entrasse, pedia-se logo no primeiro mês quem são os voluntários a colocar a aviação como primeira opção. Aí desses voluntários, eles eram selecionados 100, porque só 20 vagas seriam preenchidas. Presta atenção comigo que você vai entender. Vai ter no final do ano 20 vagas para aviação. Aí dos 100 caras que quiseram a aviação, que vão dizer assim, não, eu vou colocar a aviação como primeira opção, beleza. Eles pegavam 100 caras ou 200 caras por aí, e essa seleção já era feita com a nota do concurso. Por que era feita com a nota do concurso? Porque não existia nota nenhuma ainda. Então esses 200 melhores classificados com concursos iam lá para o CEAVEX para fazer o teste psicotécnico, tá bom? Então ficavam lá uma semaninha, faziam um teste psicotécnico lá, os dias lá que precisam, e dali dos 200, vamos dizer que 150 passaram. Pô, beleza, 150 passaram. Esses 150 já estarão colocando a aviação como primeira opção. Pronto. O resto que não fez o teste, Gabriel, o resto que não foi selecionado para fazer esse teste, eles não vão poder colocar a aviação em posição nenhuma, tá bom? Então, somente aqueles aprovados no teste psicotécnico é que poderiam colocar, que eram obrigados a colocar a aviação como primeira opção, porque lá em março, lá em abril, eles disseram que iriam colocar a aviação como primeira opção, fechou? Aí como é que faz a seleção? Dentro desses 150, quem são os 20 melhores colocados vão para a aviação. E os outros? Os outros entram no bolo comum, aí depende da classificação da nota do básico agora, lá do final do ano. Que daí vai selecionar o cara para a arma dele ou para a aviação, entendeu? Deu para entender?
Então, para fazer o teste, para colocar a aviação como primeira opção, era utilizada a nota pegava um universo lá de pessoas interessadas, se tinham 250 voluntários, a botar a aviação como primeira opção. E 200 eu tô falando um número, chutando um número, tá? Pode ser outro número aí. Somente 200 iriam para lá. E quem seriam esses 200? Os 200 melhores classificados com a nota do concurso. E depois, esses 200 teriam, algumas pessoas seriam reprovadas no psicotécnico. Então, no nosso caso hipotético, 150 seriam aprovados. E dos 150, aí sim eles vão disputar com a nota do básico se eles vão para aviação ou não. Beleza? Rapaziada, ficou alguma dúvida? Lembrando, a aviação é boa para você se você não liga de ficar viajando. E sim, você como segundo sargento, como primeiro sargento, vai continuar viajando pra caramba. Vai continuar sendo um mecânico de aeronave. Se você tem medo de voar, esquece, porque você vai voar pra cacete. E sim, os batalhões de aviação do Exército são melhores estruturados, têm os melhores ranchos, têm uma relação de oficial e sargento muito melhor. E aqui vai uma parada que eu vejo muita gente falando, querendo saber sobre o curso de piloto. Rapaziada, não existe arma de aviação, quadro, serviço de aviação, para oficiais. Presta atenção no que eu vou falar. Não existe na MAN você sair sendo da aviação. Ou você sai como infante, ou você sai como cavalariano, você sai... Diferente da ESA, que você sai como aviação, na MAN não. Por quê? Porque depois de você já ser oficial, você já é lá aspirante e tal, ficou nas cabeças, geralmente são sempre os primeiros colocados que conseguem essa vaga, podem pedir um curso, assim como pediu o curso de comandos, pediu o curso do Calção Preto, pediu o curso do Guerra na Selva, esses caras podem pedir o curso de aviação, de piloto. E aí depois do cara já ser, por exemplo, um oficial de infantaria, como eu já vi acontecer, o cara sendo oficial de infantaria, pediu o curso de aviação. Ao pedir o curso da aviação, o cara lá, 01 da MAN, 02 da MAN, 05 da MAN, geralmente são esses caras, veio a vaga para ele, aí ele vai pro CEAVEX fazer o curso de piloto. E aí o cara se torna piloto. Então piloto é só oficial. E só oficial primeiros colocados da MAN. Eu nunca vi um oficial conseguir o curso de piloto sem ser os primeiros colocados, tá? E geralmente ele não é uma arma ou um quadro para oficial. O oficial ele vai ser de intendência, ele vai ser de infantaria, ele vai ser de cavalaria, ele vai passar a vida dele na MAN naquela arma, e daí depois ele vai pedir como se fosse um curso de guerra na selva, como se fosse um curso de comandos, beleza? Então esses são os oficiais da aviação. Fechou, rapaziada? Gostaram do vídeo? Vou só te pedir para curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo. Como eu falei para vocês, agora a gente não consegue mais estar naquela intensidade de fazer vídeo todo dia, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Quem sabe a gente consiga, né? Mas já adianto que eu acho improvável. Beleza, rapaziada? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!